E se você estivesse fazendo documentário sobre a lenda de um marinheiro que adora fatiar as pessoas que entram na fábrica de espinafre onde ele supostamente vive? O problema é que você e seus amigos são jumentos o suficiente para ir até lá só para se deparar com Popeye, um homem super forte que sofreu uma mutação e agora vai finalizar todo mundo que cruzar com ele. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Popeye, The Slayer Man, o segundo filme sobre o personagem que foi lançado neste ano. A proposta, eu já fiz vídeo derrotando o filme A Vingança de Popeye, que vocês podem assistir clicando no link que tá no campo de comentários. No vídeo de hoje eu vou resumir esse filme maravilhoso e também vou mostrar como derrotar o Popeye, dando as melhores dicas para finalizar o cara, ou pelo menos sobreviver a esse lazarento. Antes, se inscreve no canal para conferir o meu vídeo derrotando o terceiro filme de Popeye que vai ser lançado na semana que vem. Também joga a lata de espinafre nesse like e por fim sigam a gente nas redes sociais do Insta que estão aparecendo aí embaixo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia numa cidadezinha pequena, quando vemos uma mulher fugindo de dois meliantes. Burramente ela tenta se esconder em uma fábrica perto do porto, porém ela é seguida até lá. Um dos meliantes fala pro outro que não tá muito afim de entrar naquele local, já que o lugar tem reputação de ser mal assombrado. Contudo, o outro fala pra ele parar de ser franguinho e o força a procurar pela mulher. Não demora muito pros dois cercarem a danada, sendo que a gente descobre que ela andou roubando o pó branco dos dois meliantes, o que faz ela pedir desculpa e dizer que vai pagar. Infelizmente, a única modalidade de pagamento que os dois estão aceitando no momento é o xerecard, deixando a garota chorando as pitangas. Antes que eles façam o pior com ela, um cara que focou bastante no treino de antebraço chega na situação. Alerta de spoiler, é o Popeye. Não me diga! O cara visivelmente está aborrecido com o barulho na casa dele, porém os meliantes ainda assim ameaçam o cara, fazendo Popeye ficar pistola a ponto de macetar os dois sem muita dificuldade. É aí que eu vejo como tem gente ingrata nesse mundo. A mulher atacada pelos meliantes simplesmente chama Popeye de monstro, fazendo o cara olhar pra ela e falar que ele é o que é. O filme então corta, porém como não fica claro se a donzela em perigo se lascou ou não, eu vou deixá-la de fora da contagem de presuntos. A gente então conhece um bando de universitários que só conseguiram entrar na faculdade depois de 537 aulas de reforço, já que é um mais burro que o outro. O grupo é formado por Dexter, o cabeça da parada, e que a propósito vai filmar um documentário sobre a lenda do marinheiro que supostamente assombra a fábrica do porto. Além disso, ele tá meio afim de colocar o carro na garagem de Olivia, uma garota misteriosa que perdeu os pais quando ainda era uma garotinha e desde então foi obrigada a viver em vários lares adotivos. Por algum motivo ela se mostra bastante empolgada para a gravação do documentário. Nós também temos Liz e Seth, duas pessoas que estão a fim de se pegar, mas que por algum motivo ainda não rolou. Ninguém se importa. Como eles precisam de um vigia para ficar de olho nas câmeras que o grupo vai instalar na fábrica abandonada, eles vão atrás de Kate, uma garçonete de bar que vive num relacionamento tenso com o namorado Joey, um bad boy que eu gentilmente vou apelidar de Fiuk Machão. O Fiuk Machão tem uma espécie de síndrome de possessão por Kate, o que o leva a causar uns machucados de leve no couro da namorada. Ah, outra coisa, ele é acompanhado por dois amigos capachos que fazem tudo que ele quer. O bad boy não quer deixar Kate ir com os amigos gravar o documentário, já que ele suspeita que a namorada vai copular com Dexter, o que é bem provável, mas tudo bem. Violência gera compreensão. Quem ouve pra onde eles estão indo é Bernie, um cachaceiro que bate ponto no bar. O velho fala pra eles que a lenda do marinheiro é bem verdadeira e que se eles quiserem continuar habitando o planeta Terra, devem ficar afastados da fábrica, principalmente à noite. Tá aí, um bom jeito de derrotar esse filme é basicamente não ir pra um lugar que todo mundo pensa ser assombrado. Nesse meio tempo a gente conhece Margot, a advogada de uma grande empresa que pretende comprar a fábrica de espinafre onde Popeye transformou em casa. O problema é que a mulher andou ouvindo os rumores sobre o local e mostra preocupação pro dono da fábrica, o clássico empresário malvadão que acha que a lenda é coisa pra enganar a trouxa. O empresário ouve um barulho e vai investigar, deixando Margot sozinha, que pro azar dela acaba vendo a silhueta do catiço e assim decide se esconder. O curioso é que era apenas o vigia da fábrica, que assusta Margot, e a mulher não percebe de primeira, mas a pasta com o contrato da compra escorrega para baixo de uma prateleira, o que é péssimo, pois ela mete o pé de lá sem assinar o documento. O vigia então se despede do patrão e volta pro trabalho, que tipicamente seria coçar o saco o dia todo, porém não hoje, já que o animal vê Popeye o encarando, e adivinha o que o segurança faz? Ele resolve ir pra cima do marinheiro bombado, que deve ter o dobro do tamanho dele. Muito bom. Agora eu me pergunto, de que adianta você
você morar nos States e ter uma profissão que envolve a segurança de um patrimônio se você não tem a vergonha na cara de comprar uma arma para fazer o seu trabalho direito. Em caso de invasão de propriedade, o segurança do local deve avisar o meliante para sair de lá. Porém, se o intruso se recusar, meio que é liberado meter chumbo grosso nele, o que o profissional aí poderia ter feito se tivesse uma arma. Dane-se, porque ele prefere apanhar igual um garoto franzino na escola durante os anos 80 e tem a cabeça massageada pela bota de Popeye. É a noite que o bicho pega, já que os jovens dinâmicos chegam na fábrica e logo de cara Olivia olha pra janela e vê o catiço do Popeye olhando pro grupo. Nessa hora tudo que ela precisava ter feito era ter avisado os amigos que o fantasma famoso era bem real, o que com certeza faria todo mundo dar meia volta e tomar um caramelo macchiato no Starbucks. Enfim, Kate fica responsável por analisar as câmeras colocadas pelo grupo, sendo que o objetivo deles é provar se Popeye é real ou não, capturando a imagem dele em vídeo. Como o lugar parece o Lollapalooza, os jovens dinâmicos resolvem cometer o clássico erro em filmes de terror: se separar. Pô, cara, de novo! Se supostamente tem um Borucutu mal-humorado vivendo ali, a última coisa que você deve fazer é reduzir a vantagem numérica, já que isso vai facilitar a vida do marinheiro, tornando a sua chance de quebrar ele no pau bem menor do que estando com mais pessoas. Dane-se, porque se o trabalho de Kate é olhar pra câmera, logo de cara já dá pra perceber que ela é muito ruim nesse trabalho, pois ela prefere ficar vendo coisa inútil no celular, enquanto Popeye se exibe pra uma das câmeras. Enquanto isso, tem duas paradas acontecendo. A primeira é que os lambibotas do Fiuk Machão estão colocando pilha no líder do bando, insinuando que Kate tá cavalgando em Dexter. Ele tá comendo ela. A sua garota tá liberando o botico. O mais bizarro é que isso pesa na mente do Fiuk Machão, pois ele fica ligando constantemente pro celular de Kate, contudo só dá a caixa postal. Teoricamente, os jovens dinâmicos que estão na fábrica dizem que não tem sinal naquele lugar. Porém, alguém me explica como é que Kate tá usando a internet se não tem Wi-Fi ali? A segunda situação é que Margot demora umas 12 horas pra dar falta do contrato e simplesmente resolve procurar o documento na fábrica, sozinha, e ainda por cima à noite. Ah, cara, qual é? Essa é uma péssima ideia, sendo que a situação poderia ter sido solucionada se a advogada conhecesse uma tecnologia inovadora chamada e-mail. Dessa forma, ela simplesmente poderia ter imprimido uma cópia do contrato, mas eu acho que o escritório devia estar com falta de folhas A4. Não demora pra ela ser perseguida por Popeye, sendo que em vez dela retornar pra porta por onde a advogada tinha acabado de entrar, não, ela resolve ir no sentido contrário e invadir uma sala aleatória. Porém, ela comete um erro fatal. Afinal, Margot fecha a porta e resolve descansar se apoiando nela, o que não faz sentido pra mim. Se um dia você for perseguido, a única atitude correta é correr pra longe, ganhando o máximo de distância possível em relação ao Stalker. O que eu quero dizer é que se ela não tivesse sido preguiçosa nesse momento, não teria dado a chance pra Popeye agarrar o cabelinho dela do outro lado, sendo que o Borucutu aproveita pra tirar as pontas duplas de Margot, ao puxar a cabeleira pra trás até sair a tampa da testa dela. Com a perda de hemoglobina, a advogada cai no chão parcialmente inconsciente, o que é ótimo pra Popeye, que resolve transformá-la em carne moída ao jogar a danada no compactador de lixo. Quem tá alheio a todo esse espetáculo é Dexter e Olivia, que invadem a sala de documentos da fábrica, descobrindo assim a terrível verdade sobre a desativação do local anos antes. Acontece que o empresário malvadão queria diminuir os custos operacionais da fábrica e, portanto, começou a economizar no equipamento. Isso contaminou o espinafre, que era enlatado nesse mesmo local, que basicamente se transformou em lixo tóxico. Como a operação não era mais confiável, o empresário malvadão fechou a fábrica e, como também era dono do único jornal da cidade, ele deu um jeito de abafar o escândalo. Olivia acha que eles têm uma história muito boa pra colocar no documentário, porém Dexter tem uma opinião diferente, pois ele aproveita o momento pra chamar a garota pra um date. No entanto, Olivia dá uma bota nele, dizendo que não tá disponível no mercado por causa do sofrimento que ela acabou passando nos lares adotivos. O que eu vou fingir que uma coisa tem a ver com a outra. Que viagem é essa, véi? E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio. Fica ligado pra não pagar caro no dólar. Pra evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nomad, a parceira do canal, que oferece o menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e, além disso, usando meu cupom EDNERD para abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de dólares.
Lembrando que a conta da Nômade não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nômade converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para a Nômade está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNerd. Enquanto isso, a gente vê o trio Parada Burra chegando na fábrica, sendo que um dos capachos entrega uma pistola pro outro e fala para ele usar caso comprovem que Kate realmente tá colocando uma galhada na cabeça do Fiuk machão. Esquece isso, porque Olivia e Dexter se juntam a outra dupla que diz ter descoberto algo incrível. Os quatro então entram em uma nova sala, onde alguém pintou as paredes com algumas dicas para derrotar, ou pelo menos sobreviver ao Popeye. Primeiro, quando o cheiro do cachimbo estiver forte, significa que Popeye tá se aproximando. Segundo, se você demonstrar medo, ele vai te mandar pro além. Terceiro, Popeye fica mais forte depois de comer espinafre. E por fim, a quarta regra, ele é o marinheiro Popeye. Ok, isso não é uma regra, então nem sei porque eu falei que eram 4. Enfim, o melhor jeito de derrotar o fumante Burukutu é basicamente não fazer nada ao dar de cara com ele, já que se você não demonstrar medo, teoricamente Popeye vai ficar de boa. Infelizmente, quem não pega essa dica é Kate, já que Popeye aparece para oferecer um pouco de espinafre para ela, fazendo a garota correr de lá. No meio do caminho, ela dá de cara com o trio Parada Burra, sendo que um dos capachos tenta intimidar Popeye com uma faca de comer bolo de brigadeiro em festa de criança. Cara, se vocês têm uma arma, não seria bem melhor deixar o outro capacho atirar primeiro? Acho que não, porque o Facada Man se precipita e tem a cabeça virada ao contrário pelo marinheiro, que ainda consegue quebrar o pulso do capacho número 2. Eu acho sensacional a dificuldade desses caras darem alguns passos pra trás pra poder atirar sem se expor ao perigo, mas não, bora esperar o seu amigo virar presunto pra só depois pensar em meter o dedo no gatilho. É aí que o Fiuk machão vê que Kate não é tão bonita assim, pois ele simplesmente deixa a namorada pra trás e vai embora. Contudo, inacreditavelmente, o marinheiro não machuca a garota. Nesse momento eu acho que seria bom se os jovens dinâmicos tivessem comprado rádios para se comunicar, afinal a fábrica era gigante e esse tipo de aparelho não precisa de torre de celular para funcionar. Dessa forma, Kate poderia ter passado um rádio para Dexter e companhia, falando que Popeye era bem real. Dane-se, porque a gente vê o capacho número 2 fugindo de carro, ou melhor, tentando fugir de carro, já que veículos desse tipo não funcionam muito bem com apenas 2 rodas, à medida que a gente vê Popeye levantando a parte traseira do carro. A propósito, se um dia você quiser ser capaz de fazer isso, você pode usar o nosso cupom EDNerd para garantir até 14% de desconto na Growth, a maior e melhor produtora de suplementos do Brasil. Eu tô deixando o cupom e o link para vocês acessarem o site aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora trabalhar essas musculetas. Pelo menos o capacho é inteligente o suficiente para sair correndo a pé, o que não é tão eficiente quando ele consegue pisar numa tábua de pregos. Como o cara aí tá com o pulso quebrado e agora mancando de um pé, ele muito bem poderia ter se escondido debaixo desse barco de madeira que tá no chão, ou que talvez o mantivesse em segurança. Eu digo isso porque eu não acho que sair se arrastando por um deck de madeira e fazendo barulho do cão seja uma ideia melhor. Infelizmente, Popeye logo alcança o capacho, permitindo que ele macete a cabeça dele com uma âncora. Já era! Outra coisa que o capacho poderia ter feito seria pular na água, afinal ele estava do lado de uma marina. Como estava de noite, a visibilidade era menor e talvez ele conseguisse ter nadado por baixo da água para se afastar dali. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Dane-se, porque nessa presepada a gente vê o Fiuk machão atirando em Kate por acidente, o que faz ele fugir de Popeye mais uma vez. E aí que os jovens dinâmicos veem o presunto do capacho número 1, se dando conta de que Popeye não é uma lenda. Mesmo assim, adivinha o que os gênios decidem fazer? Eles se separam de novo pra ir atrás de Kate. De novo, não! Pro azar de Seth e Lisa, eles são os primeiros a fugirem de Popeye, até darem de cara com o telhado da fábrica. É aí que o gênio do Seth tem uma ótima ideia, escapar da fábrica por ali. Peraí, cara, como raios você vai descer pra rua depois? Esse armazém deve ter facilmente uns 10 metros de altura. Dane-se, porque ele tenta abrir a grade do teto, porém, o cara não alcança a estrutura e acaba se esborrachando no chão. Eu vou cair! Nessa hora, Lisa poderia ter segurado o braço ou a camiseta do cara para que ele conseguisse chegar mais longe sem se expor ao perigo. Porém, ninguém liga pra esse cara. A sorte de Seth é que ele cai em um colchão, e aí que o cara percebe que o pé dele tá enrolado em uma rede. Ele muito bem poderia ter usado as mãos para tirar o pé sem qualquer problema, mas não. O Zé Mané aí prefere aproveitar a situação para beijar a Lisa e puxar a rede para baixo, o que acaba derrubando algumas barras de ferro nele, em uma das mortes mais broxas desse filme.
Mas que idiota. Lisa fica bastante abalada com o fim do crush, e pior ainda quando Popeye volta pra persegui-la. Como a garota tava no térreo da fábrica, ela poderia ter corrido pra uma das várias saídas do local, mas vocês acham que ela tem a capacidade de fazer isso? É claro que não, porque Lisa prefere fazer exatamente a mesma coisa que Seth, já que ela sobe as escadas novamente, tenta alcançar a grade do telhado, não consegue e cai em cima do crush das barras de ferro. No, God! Nesse meio tempo, a gente assiste Olivia e Dexter se deparando com o quarto de Popeye, que tá recheado de latas de espinafre podre e um caderno também, onde descobrem que de fato Popeye foi um marinheiro e ainda por cima boxeador, explicando como ele é bom na arte de distribuir porrada. O que importa mesmo é que Olivia lê o caderno e descobre que outra garota, também chamada Olivia, foi casada com Popeye e que ela trabalhava naquela fábrica quando o local foi fechado. De acordo com as anotações, essa mulher tentou ir no jornal da cidade pra jogar tudo no ventilador. Porém, misteriosamente ela desapareceu, deixando a entender que Olivia número 1 foi apagada da existência pelo empresário malvadão. É exatamente por isso que Popeye nunca saiu daquela fábrica, já que até hoje ele espera a esposa voltar. Que lindo, cara. A gente também percebe que a deformação do cara aconteceu tanto fisicamente quanto mentalmente, exatamente depois que ele comeu o espinafre do mal, o que o deixa agressivo e tinindo pra ferrar a vida de qualquer um que entre ali. A dupla dinâmica então tenta fugir por um túnel de carga, porém Popeye aparentemente é capaz de se teletransportar, já que o danado tá esperando por eles do outro lado e dá os cumprimentos a Dexter, quase quebrando a mão dele. É aí que Olivia resolve agir e fala pra Popeye colocar o cara no chão, o que ele inacreditavelmente faz. Muito chato. Ok, se o Popeye respeita a vontade de Olivia, ela pelo menos poderia ter dito pra ele se afastar um pouquinho da porta e fugir por ali com Dexter, mas não, a imbecil pega o cara e volta pra dentro da fábrica. Olivia então usa os talentos que ela aprendeu em Grey's Anatomy pra improvisar uma tipóia, justamente pra enfiar o braço de Dexter. Muito obrigado. Mais adiante eles novamente se deparam com Popeye, porém Olivia olha pra ele e o chama de pai. Papai, eu fiz um novo amigo. Meu novo amigo é o Sr. Esquilo. Cala a boca! Como é que eu parei essa merda? Isso comove o marinheiro, que abaixa a guarda, porém, a reunião familiar logo acaba, já que o Fiuk machão atira no peito de Popeye, o colocando pra correr. Por que essas pessoas insistem em economizar a bala? O Fiuk machão poderia ter usado a munição toda, já que aparentemente uma bala não é suficiente pra colocar Popeye a 7 palmos debaixo da terra, mas não, acho que ele deve ter alguma preocupação com o meio ambiente. Olivia fica pistola com o cara e diz que Popeye não tá afim de machucar ninguém, já que ele só tá defendendo a casa dele, e ainda revela que o espinafre batizado tá acabando com a sanidade de Popeye. É aí que Olivia resolve abrir o coração de vez, admitindo que ela tinha descoberto que era filha de Popeye e Olivia há cerca de um ano atrás, e que usou o pretexto de fazer o documentário pra tentar salvar a vida do pai. Que legal, 4 pessoas se lascaram por sua culpa então. Quem chega à mesma conclusão que eu é o bad boy, que simplesmente aponta a arma pros dois e fala que vai se vingar deles. É aí que Popeye resolve proteger a filha e separa o braço do Fiuk malvadão do resto do corpo, se encarregando de fazer a passagem dele pro além na mesma hora. Os 2 últimos sobreviventes correm pra saída, onde dão de cara com Kate, que já tinha chamado a polícia. A garota também fala que o tiro dado pelo Fiuk pegou apenas de raspão. É aí que Dexter e Olivia se despedem de Popeye pela janela, jurando que vão voltar pra resgatá-lo. Um dia depois a gente vê o empresário malvadão dando piti, já que a venda da fábrica foi cancelada depois da chacina. O que mais me deixa com cara de otário é que 9 presuntos tinham sido tirados dali há pouco tempo, e mesmo assim o Zé Ruela decide voltar pra fábrica e ficar trocando ideia no celular, como se Popeye não fosse real. Infelizmente a cabeça do borrão é subitamente espremida pelo marinheiro, que fala que ele é o que é. Cada cachorro que lamba sua caceta. Popeye The Slayer Man recebeu péssimas avaliações da crítica e público, ainda piores que A Vingança de Popeye. Contudo, eu não acho que esse filme é inferior ao produzido pela ITN. Mesmo assim, ele continua sendo muito ruim. O roteiro obviamente não tem uma história que chega a 1h30 com fôlego, pois várias cenas são estendidas só pra gente ficar vendo os personagens andando pela fábrica, o que é um saco, já que o diretor também não sabe construir a atmosfera de tensão. Além disso, o cenário é super escuro, o que muitas vezes impede que o público entenda o que tá acontecendo em tela. E essa máscara de borracha que o Popeye tá usando, pelo amor de Deus, eu tô sentindo aquele cheirinho de lojinha de R$1,99. Bom, quando isso ainda existia. Por outro lado, os atores são ok pro que é requisitado deles, e o ponto mais alto do filme são as finalizações, que usam efeitos práticos com bastante gore, que por acaso estão bem decentes. Diante disso, dou uma nota 3 pro filme. Como o longa não estreou nos cinemas, não teve bilheteria, e até o momento a produção não
revelou quanto gastaram pra fazer essa jossa. Galera, se por acaso vocês quiserem se divertir um pouquinho mais, fica aqui no canal pra assistir a playlist que vai aparecer aí na tela, chamada Contos Infantis do Terror, onde eu resumo e derroto vários filmes do gênero, como A Vingança de Popeye, Malvado Horror de Natal, Mickey Mouse Trap e muito mais. Sigam a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela também, e considere virar membro do clube, onde vocês ganham seus e figurinhas do terror pra colocar nos comentários, e ainda por cima assistem os vídeos sem anúncios. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpichos em Popeye foi de 10 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro capacho número 2, macetado pela âncora. Não esquece o like também, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!